Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero agradecer o meu irmão Adilson, da cidade de Itaboraí, que me enviou um vídeo aqui que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Você já ouviu a expressão na igreja que na presença dele até a tristeza salta de alegria? Alguns chegam a afirmar que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, não é isso? Só que um determinado pregador está no Instagram e aí me enviaram de lá do Instagram o pregador dizendo assim: na presença dele, ou na presença do Senhor, até a alegria salta de tristeza. Às vezes é comum a gente se atrapalhar numa fala e outra, porque primeiro, nós estamos falando diante da igreja do Senhor. Segundo, sempre haverá um frio na barriga, um suor na mão, por falarmos diante de um público. Terceiro, nós estamos comunicando as verdades de Deus. Nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando das Sagradas Escrituras, Bíblia. E para falarmos das Sagradas Escrituras, nós temos que lembrar o que Paulo falou para Timóteo na sua primeira carta. Nós temos que persistir em ler, em exortar, em ensinar, não desprezar o dom que está em nós. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 13, 14, 15 e 16. Ter cuidado de nós mesmos e da doutrina que carregamos, perseverarmos nessas coisas e para salvar a nós e aos outros. Primeiro a doutrina salva a gente, depois salvam os outros. Ok? Não confunda as antenas. Você quer pregar para salvar os outros e você? Então a gente precisa estar bem resolvido nisso. Só que tem textos da Bíblia que estão diante de nós citamos no púlpito, nós citamos em conversas informais, citamos na escola bíblica dominical, citamos em várias ocasiões, mas não sabemos o seu contexto. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Você vai sair daqui transformados em nome de Jesus, porque até alegria salta de tristeza na presença do Senhor. Até alegria salta de tristeza na presença do Senhor. Amém? Então gera expectativa. Você viu aí? O pessoal que está me acompanhando aqui pelo Instagram, porque eu estou fazendo também ao vivo aqui, não sabe o que a gente está falando, mas a gente está falando de um vídeo em que o pregador está falando que na presença dele, ou na presença de Deus, até a alegria salta de tristeza. E, na verdade, é até a tristeza salta de alegria. Mas vamos ao texto bíblico, para não ter nenhum tipo de confusão. É na presença dele, dele quem? É na presença de Deus? Será que é na presença de Deus mesmo que o autor está falando? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Livro de Jó, parte poética do Antigo Testamentário. Livro de Jó. Pegue a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 41. O capítulo de número 41 faz parte do contexto em que Deus está interpelando, interrogando, conversando com Jó. Do capítulo de número 38 ao capítulo de número 39, 40 e 41, é Deus falando com Jó. Jó tagarelou, falou. Aí Deus se levanta no redemoinho de vento, como diz o capítulo 38, e depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. No capítulo 41, que é o texto em voga para esse momento, escrito está a partir do verso de número 18. Vamos à leitura? Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. 19, capítulo 41 de Jó. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Qual é o animal da mitologia que da sua boca sai fogo? Lembrou? É como um dragão, né?
Verso de número 20. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. 21. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. Verso de número 22. Atente para ele. No seu pescoço pousa a força. Perante ele, vírgula, até a tristeza salta de alegria. Ou nas novas traduções, de prazer. Aqui a gente aprende que o autor não está falando de Deus. O autor do livro de Jó não está falando de Deus. Está falando da figura de um animal, ok? Que da sua boca sai fogo, com o seu hálito acendem os carvões, a fumaça do seu nariz, né? É o que sai. Então olha aí o que diz, verso de número 21. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. 22. No seu pescoço pousa a força perante ele. Até a tristeza salta de alegria. Verso 23. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. Verso 24. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. 25. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, ficam fora de si. 26. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança dardo ou flecha. 27. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. 28. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. 29. As pedras atiradas são para ele como arestas. Errice do brandir da lança. 30. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. 31. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os ungüentos fervem. 32. Após ele, alumia o caminho, parece o abismo tornado em brancura de cães. Na terra, verso de número 33. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. 34 e derradeiro versículo do capítulo 41 do livro de Jó. Todo alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. De quem é que Jó está falando aqui? De quem é que Deus está falando com Jó? De um animal chamado Leviatã. Na figura da cultura da mitologia chinesa, é como uma espécie de dragão que solta fogo pela boca, fumaça pelo seu nariz, as suas escamas na sua pele são impenetráveis. Pegou? Então, quando o animal foge da sua presença, consegue fugir, ele então salta de alegria na sua tristeza. Na presença dele. Não é na presença de Deus, é na presença deste animal que Deus está comunicando-se com Jó. Dentre as muitas perguntas que Deus fez, Deus está falando com Jó. O Jó, quem é que pode aí dizer o que ele é? Então a gente precisa entender o texto, qual é o seu enredo. Mesmo porque o texto de Jó, há quem diga que possa ter sido Abraão quem escreveu, ou o próprio Moisés, ou o próprio Jó. O autor não está muito bem definido. Ele é o livro mais antigo da Bíblia. Apesar de estar na galeria poética do Antigo Testamentário, ali você tem o epílogo, você tem o prólogo, você tem o monólogo, e nesse momento é Deus falando com Jó. Deus está falando com Jó sobre muitas coisas, que desde o capítulo 38 até o capítulo 41, Deus está argumentando com Jó e Jó não tem palavras. Jó é conhecido como tagarela no seu livro, mas é Jó que traz a expressão para nós: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele quem diz: pesa-me balanças fiéis, e tu saberás sobre a minha sinceridade.
É ele que diz que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda que depois seja consumida a minha pele, eu ainda verei a Deus. Capítulo 19, a partir do verso de número 25. Então você vê que o enredo de Jó envolve muitas coisas no Oriente que a gente precisa fazer um olhar mais observador em cima do contexto. Então eu quero agradecer ao meu irmão Adilson, que traz à baila para nós esse vídeo, que os pregadores às vezes não fazem atenção, colocam que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, mas o contexto diz outra coisa. E a gente precisa fazer atenção ao texto. De onde que ele veio, por que ele está andando, por que ele está parado ali. Comumente quem prega de forma temática pega um pedaço do texto e fala na igreja. Já o pregador textual tem que respeitar o texto no seu contexto. E o pregador expositivo, todo o enredo da história. Ele vai a alguns capítulos antes, ele vai a alguns capítulos depois, e às vezes ele pega até um capítulo que está falando de um assunto aqui e remonta lá na frente uma outra situação, porque a Bíblia não está em ordem cronológica. E aí a gente precisa fazer atenção no que a Bíblia está trazendo como informativo para nós, para depois a gente não falar que a Bíblia está se contradizendo. Não existe contradição na Bíblia. Existe falta de examinadores para saber o que o texto está falando para nós. E mesmo porque tem coisas que são para Israel, tem coisas que são para a igreja, tem horas que é o comportamento geográfico do Oriente e tem coisas que a gente aqui ocidental não vai entender. Então fica aqui a dica para você, como pregador, como ensinador, como educador, como alguém que interage com alguém na escola bíblica ou no grupo de ensino na sua igreja ou na célula, estude a Bíblia, esmere-se, ok? Deus abençoe. Muito obrigado a você que interage com a gente aqui, você que está inscrito no canal, está inscrito lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. Vamos com a gente, porque daqui a gente segue falando de Bíblia. Viu aí, minha gente?